Fala galera, vídeo novo aqui no canal, dessa vez sobre as mudanças nos regulamentos das séries C e D do Campeonato Brasileiro de 2020. Essa semana na CBF foi a semana dos conselhos técnicos, conselhos arbitrais como se falava antigamente, mas ultimamente a galera vem chamando de conselho técnico. Primeiro foi o da Série A, depois o da Série B, os regulamentos foram mantidos, pontos corridos com 20 clubes, 38 rodadas. As mudanças foram questões técnicas, de ajustes de artigos, como por exemplo a proibição da venda do mando de campo, que anteriormente na primeira divisão ela era liberada tirando as últimas 5 rodadas, agora está proibido o campeonato inteiro, foi por maioria de votos e os clubes decidiram isso, mas assim não mudou a fórmula do campeonato. Já da Série C mudou. Depois da A e da B, começou com o da C, que ela já tinha no calendário, em outubro, o calendário oficial de 2020 foi divulgado em outubro pela CBF. E nele a Série C já tinha sido esticada, mas teve uma queixa naquele momento porque o campeonato não foi esticado e não fez muito sentido. Acabou fazendo agora, mas não por parte exatamente da CBF. Durante o arbitral, os clubes pediram a palavra para tentar mudar o regulamento e Santa Cruz, através do seu presidente Constantino Júnior, o Remo através do seu presidente Fábio Bente e o Paysandu através do seu presidente também, o Ricardo Gluck, eles apresentaram a proposta de mudar a segunda fase, que é a fase decisiva, a fase do acesso. De 2012 a 2019, a fase decisiva da Série C, ela teve as quartas de final. O regulamento da terceira divisão está mantido na primeira fase, 2 grupos de 10, com turno e retorno dentro dos grupos, avançando os 4 melhores. Mas a fase decisiva, com o mata-mata do acesso já nas quartas de final, vinha acontecendo algumas surpresas, clube que ficava com a melhor campanha ao longo de 18 rodadas caia logo. Enfim, não por acaso foram os 3 maiores que acabaram apresentando essa proposta. Dá inclusive para lembrar do Fortaleza. O Fortaleza, hoje na primeira divisão, consolidado em termos de gestão do clube, vivendo um grande momento, mas ele sofreu na terceira divisão, mesmo sendo líder. Foi líder em 2014, 2015 e 2016. Do seu grupo regional do Nordeste, com outros clubes de outras regiões, como Norte e Centro-Oeste. Porém, nas quartas de final, valendo acesso, o Fortaleza perdeu as 3 vezes, foi eliminado as 3 vezes no jogo de volta no Castelão, sempre com 60 mil pessoas, só com drama. Macaé, Brasil de Pelotas, Juventude. Acabou subindo com esse regulamento, não precisou mudar não. Ele subiu no ano seguinte, mas curiosamente decidindo fora de casa, terminou em terceiro na primeira fase e subiu. E agora os clubes que fizeram o seguinte: colocar 2 quadrangulares, ou seja, passa os 8 melhores do mesmo jeito, mas com 2 quadrangulares, e os 2 melhores de cada quadrangular conseguem acesso. Ou seja, em vez de você jogar 2 jogos, o ida e volta, no mata-mata serão 6 rodadas. Você joga dentro de cada quadrangular, cada time vai ter 6 jogos. É melhor para a renda, Série C é uma competição muito defasada em termos de receita de TV. Na prática, a receita de TV banca a competição, o custeio da competição, mas não sobra nada para os clubes, como na segunda divisão, com 6, 8 milhões de reais, na primeira divisão, com todo mundo de 40 milhões, até 150, perto de 200 milhões de reais. Na Série C não tem isso. Então você ter mais alguns jogos para fazer a renda é interessante, em vez de 1, 3. Fora uma possível final, porque ela continua existindo. A gente vai falar daqui a pouco. Mas dentro desse quadrangular, a partir de agora ele vai ser formado da seguinte forma: em uma chave vai ter o primeiro do A, o segundo do B, o terceiro do A e o quarto do B. Isso vai formar um quadrangular semifinal. O outro quadrangular ele será formado pelo primeiro do B, isso eu estou falando, o primeiro do B da primeira fase, né? Primeiro do B, o segundo do A, o terceiro do B e o quarto do A. Isso faz outro quadrangular, jogam cada um dentro das suas chaves e os 2 melhores conseguem acesso. Isso lembra o formato da Série B da década entre 2000 e 2010, era muito assim. Inclusive, teve antes, em 2003, que teve os quadrangulares semifinal e o quadrangular final. Já aconteceu outras vezes. Dessa vez não terá um quadrangular final. Os líderes de cada quadrangular, já com acesso garantido, disputarão o título em de volta. Porque, como era antes, você decidia o mata-mata e depois tinha a semifinal e final, mas com todo mundo classificado, tirando o pé, não tinha. Era muita emoção nas quartas de final, mas depois o calendário acabava acabando rapidamente, sem muito sentido. Eu achei interessante. É óbvio que a contrapartida, a diminuição da emoção foi arretada esses 8 anos acompanhando assim essas fases, mas ao mesmo tempo era uma emoção numa fração curta, durava 2 semanas, os 2 fins de semana com os jogos. Agora são 6 rodadas, valendo bastante para esses clubes e para quem está assistindo, inclusive para ver a competição talvez seja melhor. E a fase final, em vez de alongar uma fase final com todo mundo já classificado sem muito interesse, bota só a final valendo o título e pronto.
Achei interessante, assim, uma manobra de bastidores dos clubes, mas uma manobra de forma positiva, mais uma questão, uma movimentação de bastidores dos clubes. Foi interessante. Eu gostei dessa mudança da Série C. Ela vai valer para 2020 e 2021 e é uma chance maior de acesso, porque você tem uma chance de dar uma farrapada. Você empatou o primeiro jogo, de repente perde até o segundo, mas você pode recuperar, emenda 3 vitórias seguidas, sei lá, você continua no jogo. Anteriormente você perdeu o primeiro jogo 2-0, era praticamente impossível de reverter na volta. Isso depois de 18 rodadas jogando a competição. Então achei interessante. Curiosamente, a primeira rodada da Série C vai ser Paysandu e Santa Cruz. No meu blog, cassiozipoli.com.br, lá no começo desse vídeo você já viu a descrição, tem a tabela completa da terceira divisão e, aliás, das 4 divisões. Todas as divisões já saíram, já coloquei as tabelas das séries A, B, C e D. Aí você pode checar lá. Antes de pular para a Série D, vale falar rapidamente a divisão dos grupos. Em 2019, foram 10 nordestinos, eles acabaram fazendo um grupo inteiro, pela primeira e única vez até aqui. Como agora são 6 nordestinos, obviamente precisou de mais gente. 3 da região norte e 1 do centro-oeste. Grupo A: Botafogo da Paraíba, Ferroviário do Ceará, Imperatriz do Maranhão, Jacuipense da Bahia, que subiu da Série D, Manaus, vice-campeão da Série D, Paysandu, Remo, Santa Cruz, 13 de Campina Grande e Vila Nova de Goiás, o único do centro-oeste. No grupo B, que tem 5 do sul e 5 do sudeste: Boa Esporte de Minas Gerais, Brusque de Santa Catarina, Criciúma de Santa Catarina, Ituano de São Paulo, Londrina do Paraná, recém-rebaixado, São Bento de São Paulo, recém-rebaixado, São José do Rio Grande do Sul, Tombense de Minas Gerais, Volta Redonda do Rio de Janeiro e Ipiranga do Rio Grande do Sul. Pronto, aí essa é a composição da primeira fase. Beleza? Bora agora passar para a Série D, que tem 68 clubes e também mudou de regulamento. E também achei uma mudança interessante. A Série D era muito rápida, né? Desde 2016, a fase de grupos eram 6 jogos, eram quadrangulares, vários quadrangulares espalhados pelo país, mas você jogava só 6 rodadas. Acabava muito rápido, ou seja, você disputava essa vaga um ano antes no estadual ou nas copas estaduais, para aí no ano seguinte, ou seja, quem vai disputar agora conseguiu essa vaga em 2019, conseguiu essa vaga, espera esse tempão, aí quando chega a jogar só 6 jogos, é difícil até para você se planejar em termos de salário, porque você não sabe se você vai pagar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Agora, a fase principal, ela terá 64 clubes com 8 grupos de 8. E você joga ida e volta dentro dos seus grupos, ou seja, 14 rodadas, todo mundo vai jogar em vez de 6 partidas, pelo menos 14, e aí é um salto muito interessante, porque com 14 rodadas você consegue se planejar melhor, o nível de disputa é muito maior para você poder competir, para você viabilizar o seu time, porque lembrando, na quarta divisão não é fácil viabilizar, e até pegando a data aqui, vai acabar em 23 de agosto. A fase de grupos da Série D, ela começa em maio e acaba em agosto, ou seja, 3 meses, era 1 mês e meio, você vai ter pelo menos 3 meses para competir, porque é basicamente o que esses clubes gastam no estadual. Mas espera lá, se são 68 clubes, vamos ter 64 na fase de grupos, a galera criou alguma coisa, né? Criou a tal da fase preliminar, que terá Nacional do Amazonas versus Ji-Paraná de Rondônia, Ipiranga do Amapá, meu estado, mas não é meu time lá é São José. Ipiranga do Amapá versus o Baré de Roraima, Real Noroeste do Espírito Santo versus o Aquidauanense, esse nome é miserável para falar, mas acertei, do Mato Grosso do Sul, e Brasiliense do Distrito Federal contra o Tocantinópolis de Tocantins. Esses 8 clubes, são 4 mata-matas e de volta. Quem passar daqui já tem 60 times garantidos na fase de grupos, aí vão completar 64. Essa divisão ela foi feita através do ranking da CBF, estados com um ranking menor, pega uma vaga aqui e bota uma distribuição, isso vale até para outro vídeo, mas assim, saiba que essa divisão não foi aleatória, não sortearam esses clubes viraram na fase preliminar, é mais uma questão de ajuste do ranking da CBF, do ranking dos estados. Nos grupos, são 8 grupos, aí aqui ficaria muito longo, mas tem aqui no vídeo tem a descrição de todos esses grupos. Eles foram regionalizados na medida do possível, mas por exemplo, eu achei curioso que colocaram 2 clubes baianos no grupo A6, Atlético da Bahia e Alagoinhas, né, e o Bahia de Feira, vice-campeão baiano em 2019. Eles estão no grupo com Caldense de Minas Gerais, Gama do Distrito Federal, Palmas do Tocantins, Patrocinense de Minas, Tupinambás de Minas e o vencedor do 4º jogo da preliminar. Ou seja, esse deu uma distribuição maior. Se bem que, querendo ou não, Bahia, Minas Gerais, já tudo pertinho. É mais uma questão regional do mapa, mas em termos de proximidade realmente nem é tão longe assim. Mas tem grupos nordestinos, como é o caso do grupo A3.
Afogados de Pernambuco, América de Natal, Atlético de Cajazeiras da Paraíba, Campinense de Campina Grande, Floresta do Ceará, Globo do Rio Grande do Norte, Guarani de Sobral do Ceará e o Salgueiro de Pernambuco. Vou falar mais um grupo porque eu não dava para deixar de falar do Central, a turma sabe demais. Que está no grupo, vai sofrer no grupo A4. ABC do Rio Grande do Norte, Central do Caruaru, Pernambuco, Coruripe de Alagoas, Frei Paulistano de Sergipe, campeão sergipano 2019, que disputou a Copa do Nordeste de 2020, eu disputo, não sei em que momento você está vendo esse vídeo, Itabaiana de Sergipe, Jacioabá de Alagoas, um clube novo assim, nessas disputas nacionais, Potiguar do Rio Grande do Norte e o Vitória da Conquista da Bahia. Enfim, são 8 grupos, avançam os 4 melhores de cada grupo. E aí tem a composição da fase 16 avos de final. Os 64 clubes vão virar 32 no mata-mata. Como todas as divisões de acesso, são 4 vagas. Aí tu fala, pô, 32 para virar 4? É, meu amigo, vai andar demais para subir. O cara larga 16 avos de final, 32, vai para as oitavas com 16 times, depois quartas de final com 8 times. Ou seja, só no terceiro mata-mata que você vai disputar o acesso de fato, porque os classificados das quartas de final, ou seja, os 4 semifinalistas é que terão acesso. Você tem que passar por 3 mata-matas, ou seja, alguns times vão precisar da preliminar, mas de uma forma geral, você tem que passar da fase de grupos, depois de 14 rodadas, passar a ser um dos 4 melhores, depois passar por 3 mata-matas e aí você consegue o acesso. E isso dá, se você fizer umas continhas, você vai ver que o número de jogos aumentou. Em 2019, o Brusque, o campeão da 4ª divisão, na final com o Manaus, lá na Arena da Amazônia, ele jogou 16 vezes. Dessa vez, o campeão vai disputar 26 jogos. Pô, na 4ª divisão, eu achei algo bem interessante. A gente fala, pô, para aumentar o custo da competição, a CBF, ela tem muito dinheiro, ela para bancar isso aqui há muito tempo. Nos últimos 10 anos foram 10 superávites consecutivos da CBF, passando de R$500 bilhão de reais arrecadados. Então, a CBF podia fazer umas 4, 5 divisões de pontos corridos se quisesse. Um dia tomara que faça, mas já creio, vendo aqui de longe pelos balanços que a CBF apresenta, já dava para fazer isso. Mas, de toda forma, ela esticou a Série C, que em algum momento espero que fique espelhada a Série B, como já era para ser, pontos corridos, 38 rodadas, e deu uma aumentada na Série D. E ela banca parte do custeio da competição. No caso, pelo regulamento que já foi publicado, viagens acima de 700 km, inclusive é por isso que ela faz regionalizada para pagamento, acima de 700 km, cada clube, cada delegação nos jogos fora de casa vai receber 25 passagens aéreas, além da hospedagem e alimentação correspondente a essa delegação. Para jogos fora de casa, abaixo de 700 km, serão 25 passagens de ônibus, mas também com hospedagem e também com alimentação para 25 pessoas. Além disso, a CBF vai pagar as despesas com a arbitragem. Considerando que as rendas são muito baixas na Série D, é algo bem importante, porque de vez em quando a renda dá R$20 mil, vai pagar 5 mil de arbitragem. Não dá, né? Um quarto só com arbitragem. Quando você vai no jogo da primeira divisão, dá R$2 milhões, tu paga, sei lá, 100 mil, 50 mil de arbitragem, ou muito menos que isso, 30 mil. Então não dá nem para comparar. E na Série D faria uma diferença enorme. Pagamento de arbitragem. Muito boa essa mudança, não é ideal, mas é uma mudança importante para esse momento. Tanto na Série C quanto na Série D. Espero que, como eu falei há pouco, que no futuro próximo ele siga evoluindo, mas para esse momento eu achei muito boa essa alteração. Agora bora ver quais clubes irão se organizar para isso aí, porque muitos clubes se preparavam só para um campeonato curtinho e agora é um campeonato mais longo, mas que prioriza realmente uma gestão de investimento de futebol. Um último dado, antes de terminar esse vídeo, eu estou em 13 minutos, tenho que acabar com esse costume. A primeira fase da Série C, ela vai ter 180 partidas. Já da Série D, juntando a preliminar, são 456 jogos, meu amigo. É muita partida. Aumentou demais, porque o campeonato é muito mais curto. Mas, reforçando, a CBF tem dinheiro suficiente para bancar isso aí. Beleza, galera? Se gostou, deixa o velho like. Não custa ofende ninguém. E se inscreva no canal. Vamos continuar nesses vídeos aqui para dar uma continuidade. Falando, isso já estava no blog, mas achava importante abordar aqui também nesse canal do YouTube para a gente ter esse debate sobre isso aí. O que é que você achou? Inclusive, deixe sua opinião também. Beleza? Valeu!